Então, Rosiana, a gente falou muito sobre conhecimento, a importância da formação de leitores, e agora eu queria te fazer uma pergunta. Você que é judia, e eu sou um grande fã da mentalidade judaica, essa mentalidade de passar o conhecimento de pai para filho, né? Até conhecido com o termo Yiddishkop, que é cabeça de judeu, literalmente, que é a cabeça do judeu de passar o conhecimento de pai para filho, de que os filhos tenham conhecimento, né? Que eles obtenham conhecimento de alguma forma, e que conhecimento é literalmente poder. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Então, eu queria saber de você como foi, como judia, de pais judeus, obter esse conhecimento da sua primeira formação, de casa. Então, meus pais vieram da Polônia, cada um no seu tempo, mas os dois na década de 20, antes da Segunda Guerra, felizmente. E meu pai chegou com 14 anos, minha mãe com 4. Minha mãe estudou, ela conseguiu acabar o ensino médio, fez curso de secretariado, estenografia, né? Datilografia, tudo aquilo que uma secretária precisa, e já muito cedo ela era muito à frente da sua época, ela saiu de casa para trabalhar como secretária. O meu pai veio numa situação diferente, com 14 anos, a mãe viúva, e ele com outros irmãos, e ele não pôde estudar no Brasil. Na Polônia, até a cidade, ele fez uma escola para crianças judias, que se chama Yeshivá. Ele estudou hebraico, as leis, tudo aquilo. Mas a meta dos dois, quando eles se casaram e tiveram filhos, era que os filhos estudassem. Isso daí era primordial. E a gente era de uma classe média bem com o básico. Tinha um sapato para ir para a escola, um sapato para sair, uma roupa para sair, uniforme, era assim, uma roupa de andar em casa. Ainda bem que eu vivi a experiência de existir antes da sociedade brutal de consumo, que é algo maravilhoso. É uma pressão sobre todo mundo, o capitalismo, né? E aí, mas a gente não tinha quase nada, recortava de jornal, de revista, fazia nossas brincadeiras. Mas, quando eu tinha já 14 anos, eu pedi a minha mãe para estudar francês, ela me pagou a aliança, que era cara. Sim. Hoje eu vejo quanto sacrifício eles fizeram. Todo mundo fez a sua formação de alguma maneira, né? Eu tenho um irmão, Jacó Kligerman, que é um dos maiores médicos do Brasil, reconhecido internacionalmente. Ele trabalha com câncer de pescoço, né? Cabeça e pescoço. A minha irmã é uma artista, mas com formação de belas artes. Meu outro irmão também. O meu outro irmão era anestesista, que já morreu. Todo mundo estudou. Sim. Todo mundo estudou de alguma coisa que tranquilizava meu pai e a minha mãe, no sentido de que, se um dia tiver antissemitismo de verdade no Brasil e os filhos forem expulsos, eles vão poder levar o conhecimento para onde eles forem. Que é isso que acontece quando você tem o teu conhecimento, tem uma formação em alguma coisa, você vai levar contigo, né? Podem te espolhar de tudo, né? Sim. Você lê um relato de algum judeu no campo de concentração, tipo um grande escritor, Primo Levi, ele era químico antes, e quando ele sobreviveu e saiu do campo, ele voltou a ser químico. Felizmente para ele, ele pôde ficar na Itália, que era o país dele. Sim. Mas se não pudesse, onde ele estivesse, ele poderia ser químico, Sim. né? Perdeu toda a riqueza, mas você pode ter um trabalho. Sim. Então, nesse sentido, o conhecimento é poder, mas a palavra poder é muito complicada. Sim, é complexa. Complexa. Mas, por exemplo, até a Alemanha mesmo, que foi o agressor, né, na Segunda Guerra, enfim, não colocando aqui nada de juízo de valor. Não, mas é um juízo de valor. ela... A Alemanha fez o que Sim. não se imaginou que nem
que um povo chegasse a fazer. Tantos erros, né? Tantas agressões e tudo mais. Mas até mesmo a Alemanha, que também acabou saindo perdendo na Segunda Guerra, que sofreu aí sanções e teve que pagar, né, altas taxas e tudo mais, as pessoas que haviam lá, elas também obtinham conhecimento. E elas puderam fazer o crescimento da Alemanha, e hoje a Alemanha é um dos maiores países do mundo, porque manteve o quê? As cabeças, os seus gênios lá, né? As pessoas que tinham conhecimento também. Bom, essa é uma questão muito complicada Sim. da gente discutir. Eu acho que a gente não vai ter tempo Não, de discutir a questão alemã, né, da culpa, da sim, restauração, da recuperação. O europeu, de um modo geral, ele não tem os problemas do Brasil, porque no Brasil, depois da escravidão, os negros foram julgados literalmente na rua, sem direito a estudo, sem direito a entrar numa escola, a ter onde morar, nem como comer. Então a gente realmente, depois de uma guerra, onde está tudo estraçalhado, se você tem condições, né, e a Alemanha teve ajuda para se reconstruir, é um outro cenário. No Brasil, a gente tem outro cenário. Sim, o Brasil tem uma outra cenário realidade injusto. Por isso, o conhecimento aqui é a única maneira, a educação, a literatura, o conhecimento, de fazer uma mobilidade de classe social. Né? A gente já tem uma primeira geração, uma segunda geração de classe C entrando na universidade, o que vai fazer a mudança. Essa mudança virá. Tem que vir. Com a consciência negra emergindo, né? O negro ou preto, depende. Hoje em dia é complicado não ferir susceptibilidades. E podendo estudar, né? A minha caseira Wanda, filha dela, Lilian, que você conheceu hoje, ela entrou para a faculdade de enfermagem. Isso vai mudar a vida dela de uma maneira linda, maravilhosa. O conhecimento sempre muda a vida da gente. De verdade, é libertador. Embora na Bíblia, né, Adão e Eva tenham sido expulsos porque comeram da árvore do conhecimento, a culpa sempre é da mulher, né? A mulher foi a que deu a fruta. A mulher tem sempre mais conhecimento que o homem. Mas então, a partir dessa expulsão, eles precisariam disso, porque também, eu não sei se eles ficassem lá no paraíso para sempre, eu não sei. Precisariam de tanto conhecimento. Exato. Então, mas falando aí, aproveitando que esse gancho seu da Bíblia, tem uma história interessante até na Bíblia, na Torá também, né? A Bíblia judaica, que é a história de Salomão, que foi um rei muito importante. E Salomão, ele já tinha uma certa base, né? Tanto familiar como financeira, ele já era filho de um grande rei, e ele subiu ao trono muito cedo. E ele poderia pedir a Deus várias coisas, né? Porque Deus, segundo a Bíblia, permitiu que ele fizesse pedidos. E ele pediu uma coisa muito interessante, que foi sabedoria. Ele poderia ter pedido dinheiro, mulheres, fama, poder, mas ele pediu sabedoria. Que lindo isso, interessante, né? Não é? Muito bonito. E ele foi um dos homens mais ricos e mais sábios do tempo dele. Talvez até o homem mais rico do mundo. Até hoje, na atualidade, quem sabe, né? Se a gente não tem como contar muito, mensurar isso. Sim. Né? As minas do rei Salomão, exatamente, né? Exatamente. Bacana. E para você, volto a essa pergunta para você: o conhecimento é poder? A sabedoria é poder? Se esse poder, o poder é aquele tipo de palavra complicadíssimo, né? Se você usar o teu conhecimento para esmagar o outro, para humilhar o outro, é um poder nefasto que você tem. Verdade. Isso existe? Sim, muito. Claro que existe. Muito. Se você usa esse conhecimento para tua autoestima ficar melhor, para você ter um olhar melhor sobre o outro e para o outro, para ajudar, esse é um poder bom. Sim. Então, existem poderes diferentes, eu acho. Sim. Sabe? Com certeza. Com certeza, né? Sim.
às vezes, você vai utilizar o teu conhecimento para esmagar alguém, Sim. e é tétrico. E o conhecimento se torna um poder. Depende de como você vai usar esse poder, Sim, esse mas conhecimento. não é? sempre o conhecimento é um poder Uhum. bom na raiz da palavra, né? Porque com ele você vai poder fazer coisas maravilhosas. Sim. Mas ele pode, porque tudo tem dois lados, você pode usar o teu conhecimento. Sabe com quem você está falando? É verdade. É verdade. Existe um termo até em relação a isso em inglês, que é money talks. Tá O vendo? dinheiro fala, não é? Porque É acaba o... sendo, né, o conhecimento, ele e não se pode tem suas também consequências. misturar É de verdade. conhecimento. Sim. Com muito poder. Isso é o que a E gente muito mais dinheiro. vê aqui no Brasil. E muito dinheiro. Com não é? E certeza. não tem um conhecimento assim Não tão tem. amplo. Não, tão amplo. Você tem políticos no Brasil sem conhecimento nenhum. Mal sabem assinar um nome. É verdade. É verdade. O Brasil é um país aí de diferentes Exatamente. vertentes, né? Mas então, eu mesmo posso compartilhar que o conhecimento, ele salvou a minha vida, ele mudou a minha vida, Sim. né? Começando lá, como eu comentei com você no início, dos meus pais que sempre incentivaram a leitura em casa, mas eu mesmo sempre tive a curiosidade de buscar conhecimento. Então, sempre fui muito curioso, sempre perguntei o porquê do porquê. Que bom, né? Né? E as perguntas é que movem, não é? São as Isso. perguntas é que fazem o Sempre conhecimento. são as perguntas. As respostas não são definitivas, a não ser para as leis naturais. É verdade. Tipo a lei da gravidade. Não adianta, é a lei da gravidade. Sim. Mas as perguntas, elas precisam existir mais do que as respostas. Com certeza. Eu sempre busquei muita informação, conhecimento. Até hoje busco muito, porque não parei de estudar, apesar de ter formações diferentes, né, de ser professor hoje. Eu nunca parei de buscar informação, de buscar conhecimento. Estudo Exato. sempre, continuo estudando e quero estudar até o fim da minha vida. Porque eu acho que conhecimento é isso. Ele é muito bom e ele é, assim, como eu vou dizer, inacabável, né? Você tem sempre Exato. que buscar mais, né, conhecimento. Porque nós somos seres inacabados. Exatamente. Então a gente precisa sempre estar melhorando, Melhorar mais, né? é verdade. E existe também, Rose, um termo em inglês hoje muito falado na área da pedagogia, do conhecimento, que é o lifelong learning, que é uma aprendizagem para Para toda toda a a vida. vida. É. Para você, o que você acha dessa vertente aí desse lifelong learning, desse conhecimento continuado para a vida? Porque você também é uma pessoa que está sempre buscando aprender mais, né? Então, eu acho maravilhoso, porque é mesmo. Para a vida, Pra você vida. não pode parar de buscar saber um pouco mais sobre tudo, né? Agora a gente estava falando de inteligência artificial e eu te falei, ainda bem que os textos são, por enquanto, muito mal escritos, verdade, né? Então, verdade. não pode competir com um poeta de verdade, um escritor de verdade, né? Verdade. Embora já esteja vendendo muitos livros. Já tem alguns Já trabalhos aí tem, sim, produzidos pela mas, claro, inteligência artificial, né? você vai, é como o processo que o Jung chamou de individuação. Todo dia, a gente vai melhorando. Ou piorando, né? Tem gente que piora, mas eu prefiro melhorar. Tem gente que não aprendeu muito com a pandemia, não é mesmo? Não aprendeu nada. Ou nada. Ou já esqueceu tudo. Pois é. Mas eu quero dizer para quem está assistindo a gente agora, essa entrevista maravilhosa com a Rosiana, que é sempre possível obter mais conhecimento, aprender mais de forma dinâmica, interessante. Basta você buscar por esse conhecimento, não é isso, Rose? Hoje você falou no início aqui dessa conversa que a internet hoje é um campo vasto de conhecimento que você pode buscar muito melhor do que a Biblioteca de Alexandria. Sim, Não é? tá Porque a tudo gente lá. tem tudo lá. Né? Eu queria também te falar, a gente ainda não falou sobre isso, mas é mega interessante, porque tem estudos recentíssimos de que uma pessoa que sabe mais de uma língua, Sim. como ela ativa há determinadas áreas do cérebro que são ativadas ali, né? Sim.
enquanto ela está adquirindo uma outra língua. Então, eu estimulo muito meu povo lá do clube de leitura, meus leitores, que aprendam espanhol, né? Muitos já têm até formação em inglês, né? Que aprendam inglês, espanhol, francês, alemão, o que for, né? Russo, chinês, japonês. Que aprenda línguas, Que idiomas. aprenda línguas, porque isso, assim como a música, assim como a poesia, dá um upgrade na tua mente muito grande. Você Sim. vai ativar e o teu pensamento vai ficar assim. Cada vez você vai fazer mais conexões com outras coisas. É muito bom. Eu estou aprendendo línguas, né? Algumas eu sei mais, outras eu sei menos, mas para mim essas línguas são os meus brinquedos. Sem Os meus dúvidas. brinquedos. Eu já sou adulta, mas eu adoro brincar e as línguas são brinquedos. Muito bom. Então, eu recomendo o upgrade. Estou Muito aprendendo obrigado. muito com Que você. bom, que bom. Bom saber disso, né? E aprender idiomas, eu acho que também É é tudo de bom. conhecimento, Claro, porque imagina. a Você gente... não aprende só a língua, Não. você aprende a cultura, o modo de pensar daquele país. Cada língua, ela traz embutida um povo, Uma série de coisas. muitas E até para coisas. você se tornar mais tolerante com o que é diferente Com também. Não é certeza. mesmo? Porque, assim, Ótima eu sacada. acho que hoje as pessoas têm que ser mais tolerantes e empáticos. Com certeza Porque o absoluta. que é diferente não significa que é ruim ou Não, bom o suficiente. Então você tem que ter esse meio termo, entender que você é de um jeito, você pensa de um jeito e o outro é de outro. É uma outra cultura, é um outro exato. conhecimento, é uma outra forma de pensar. E eu acho que o idioma, as línguas trazem isso, Com né? certeza. Essa tolerância, Esse outro olhar, esse né? outro olhar empático, porque quando você estuda uma língua, como você disse, você estuda uma outra cultura que é diferente da sua. Diferente da tua. Então isso vai te trazer muito conhecimento e te abrir a mente para o mundo, né? E nós temos aí Fora a milhões de delícia coisas. de poder ler um autor É na verdade? sua língua original. Essa é a É o melhor parte. supra-suma do luxo. Essa é a melhor parte. Supra-sumo. Eu gosto muito, né, falo algumas línguas e adoro ler no idioma original. Porque É um quando luxo. você lê no original, você sente a emoção do autor. Porque a pessoa que escreveu aquilo, né, seja aquela literatura, aquele poema, aquela história, ele colocou as emoções, os sentimentos dele ali, naquele trabalho, né? Como você faz com seus poemas, com suas poesias, com seus poemas. Então, assim, quando você traduz, perde-se um pouco, porque o tradutor ele vai passar, mas ele não vai passar 100% o que o autor quis dizer. Mas ainda bem que a gente tem tradutores, né? Verdade, Senão, olha verdade. quanta literatura a Sim. gente perderia. Eu mesmo sou um tradutor Pois é. e, lógico, é bom, né? O trabalho é interessante também. É. Mas eu acho que quando você pode ler É no original, maravilhoso. Maravilhoso. é maravilhoso, né? Então eu digo sempre para as pessoas que estudem, procurem conhecimento, e o conhecimento pode ser encontrado de várias formas. Você precisa o quê? Encontrar aquilo que te dá satisfação, que te traz prazer, que não seja uma coisa que seja obrigação na sua vida, e sim algo que vai te trazer felicidade. E você pode encontrar essa felicidade nos estudos, no conhecimento, na aprendizagem de línguas, Claro, de várias imagina. formas. Não é Eu mesmo? tenho até um livro super que está saindo recente, né? Que se chama Balaio de Felicidades. Maravilha, Que tá aqui na você minha mão. coloca. No meu balaio de felicidades Maravilhoso, viu? tem as línguas que eu estudo Muito e, bom. infelizmente, difícil aprender outras porque nem tenho tanto tempo para isso, Não, nem memória. imagina, que isso. Tem sim, tem sim. Nunca é tarde. E Nunca é nunca o tempo é tarde. escasso também. A gente sempre pode aprender, né? E eu quero fazer um convite para vocês, né? Aproveitando aqui que a Rosiana falou dos trabalhos dela, que visitem o site da Rosiana. Rosiana, fala seu site para gente, por favor. É rosianamurray.com. Muito simples. Tem e-books de graça, Tem muito poemas, muita material, coisa. tem muito material lá, muito material para você começar a estudar, aprender sobre literatura, sobre poemas, tem trabalhos incríveis lá. E tem mesmo, Mesmo? porque tem um lugar no meu site que se chama Opiniões. É uma página dentro do site onde tem até trabalho de mestrado, de fim de curso, sabe? Interessante. Muito bom. Bom, Rosiana, eu quero te agradecer muitíssimo por essa conversa aqui.
por compartilhar seus conhecimentos com as pessoas, comigo também. E assim, foi incrível essa conversa, sempre bom conversar com você. Nas nossas aulas eu sempre faço muitas perguntas para você, É né? verdade, Porque são as perguntas é que movem o mundo, não é isso? claro. Então, é muito bom ter esse momento com você sempre. E eu quero dizer para as pessoas que se querem se capacitar, se qualificar, obter conhecimentos, sempre há tempo, nunca é tarde e é possível, é sempre possível, de várias formas, não é mesmo? Você falou da Lili aí, que está buscando conhecimento pela prefeitura, pelo que, né, o Ah, governo entrou na possibilita, universidade. não é isso? E o governo tem possibilitado muitas coisas aqui também, Isso é né? As muito coisas bom, estão melhorando bastante bastante e bom. sempre tem lugar para conhecimento, sempre, não é Exato. isso? Então, eu convido a vocês também que conheçam o curso Upgrade, que estudem línguas, que se qualifiquem, se desenvolvam pessoalmente, profissionalmente, culturalmente e você quer melhorar na vida, então dê um upgrade na sua vida. Quer dizer, muito obrigado, Rose, Ei, e é sempre um prazer conversar com você. Tá obrigada. bom?